Olá, boa noite, como você está? Vamos iniciar mais um tema de live, que é: você tem medo do futuro? Se você tem lidado com medo constante do que vai acontecer amanhã, do futuro, esse é o momento para você convidar mais pessoas para estar nessa live e tirar o maior proveito possível, sendo escutando, estando presente, fazendo suas perguntas, compartilhando, estando aqui nesse momento, né? Nós podemos compartilhar desse momento juntos. E eu quero trazer para vocês um tema que é muito forte, muito presente no cotidiano e também no consultório, com certeza, né? Então, se você é aquela pessoa que tá o tempo inteiro preocupado com o que vai acontecer, nem sabe o que pode acontecer amanhã, mas fica com aquela ansiedade no peito, no coração, aquele medo das coisas não dar certo, não funcionar, até mesmo quando é algo legal, ficar com medo de alguma coisa sair do controle. Se você tem essa necessidade de ficar vendo tudo milimetricamente, cada detalhe, porque se sair alguma coisa dessa ordem, você acha que vai dar tudo errado, né? Se você se vê numa dessas situações, essa live é um espaço para você trazer suas questões e olhar para isso. Então, muito boa noite para todos vocês, sejam bem-vindos e bem-vindas. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Muitas vezes você nem sabe por que você está com tanto medo do futuro. Às vezes você fica com aquela sensação de que algo vai dar errado e às vezes parece até uma certeza, como se fosse uma ansiedade, uma angústia no peito. Agora, mesmo que pareça que é algo que vai acontecer, muitas vezes você está sentindo algo referente a algo que já aconteceu. Situações traumáticas que você já teve na vida, em que você sentiu que perdeu o controle, que perdeu alguém, que não soube lidar com a situação. Tudo isso gera uma carga de ansiedade, de algo que você não consegue lidar, né? Como se fosse algo que você não consegue lidar, que fica ali como um alarme para você, para o seu organismo, que vai tentar a qualquer custo evitar repetir esse cenário. Porque para a psique parece até que você pode não sobreviver a isso. Isso quando a situação de fato não foi uma situação que você correu risco de sobrevivência, de fato. Mas existem várias maneiras de você sobreviver a algo muito prejudicial. Nem sempre é quando você tem apenas sua vida física em risco. Muitas vezes, quando você tem a sua própria identidade, sua própria psique em risco também. E aí, nesse caso, é você olhar para dentro que vai te ajudar. É você olhar para o que aconteceu na sua vida, é olhar para esses sentimentos, o que está disparando ele, que vai te ajudar a realmente libertar esses pensamentos, essa angústia, esses sentimentos. Tem um gatinho aqui. Também só um momento. Então, estou aqui com vocês, né? Porque tem um gatinho aqui, eu preciso manter ele num espaço para ele não querer pular aqui. Mas já vai vir alguém para me apoiar também. Então, retomando onde eu estava, a gente olhar para tudo isso nos dá ferramentas para saber o que está realmente gerando a nossa ansiedade. Caí, bichinho. Preciso de apoio aqui. O gatinho ele tá determinado a aparecer aqui.
Deixa eu ver se consigo extrair. Deixa eu ver. Acho que não. Bom, quem tem gatinhos aí? Nem todo mundo tem, né? Mas eu tenho aqui um gatinho. Participativo até. Então, em relação a tudo que você pode ter vivido, né? Você vai poder, de qualquer maneira, esses sentimentos que você tem carregado, essa ansiedade, a necessidade de controle e tudo mais, para você conseguir entender como isso se manifesta, como isso se perdura e como você pode destravar, tirar, deixar de te limitar esses sentimentos, é importante você começar a perguntar para você o que é isso. E uma das coisas que eu te pergunto aqui já, e se você puder colocar no comentário, faz muita diferença, é você colocar qual é o seu maior medo? O que você teme? Qual é o seu medo? O que você teme que aconteça? Isso pode ser uma bússola para você. O que você teme que aconteça? O gatinho tá querendo participar da live aqui, ó. Eu preciso tirar ele aqui. Ele tava, tipo, avançando pra cá. Então esse é um ponto. Outro ponto é que você pode ter uma sensação de que vai dar tudo errado. Que você não vai conseguir fazer as coisas funcionarem, ou que você não vai conseguir por mais tempo manter a estabilidade que você conseguiu, ou ter o desempenho que você esperava. Então você começa a o quê? Desconfiar de você, a duvidar de você. Então você começa a temer esse futuro que pra você vai ser a prova de que você é um fracasso, de que você não consegue alcançar o que você quer. E com esse pensamento você realmente não consegue relaxar, né? Imagina como é que você vai conseguir relaxar se você não acredita em você para lidar com tudo que a vida nos traz, né? Então é um espaço também de você não estar se sentindo confiante, seguro, acreditando em você mesmo. Agora, outro ponto que a gente precisa olhar também é quais pensamentos você está alimentando para você mesmo. Porque às vezes a gente começa a pensar uma série de coisas que faz sentido na sua cabeça, mas aquilo continua sendo só pensamentos. E você às vezes não consegue distinguir isso, de que os seus pensamentos não necessariamente se tornam realidades. Na maioria das vezes os pensamentos são só pensamentos. E da mesma forma que você poderia estar alimentando os pensamentos positivos, você está alimentando os negativos. E o que acontece com isso? Você passa a tomar ações de acordo com o que você pensa, né? Então, se na maioria das vezes você está com medo, se está duvidando de você, se você acha que não vai dar conta de uma situação, se você acha que algo ruim vai acontecer, se você não confia em você, se você não confia nas pessoas, seu comportamento vai ser qual? Você acha que vai ser um comportamento de abertura ou de fechamento? Você acredita que você vai se sentir seguro ou segura para viver? Ou você vai se fechar? Buscar evitar o máximo possível que as coisas ruins aconteçam. Provavelmente você vai se fechar, vai evitar passar por situações que te desafiem e que te coloquem de frente com esse medo de novo. Agora, quando você começa a entrar nesse espaço de ficar se limitando, isso vai aumentando. A tendência é aumentar porque você não confronta esses pensamentos, você não abre espaço para outros tipos de pensamentos. E até aqui, a gente está vendo que o que você pensa vai determinando suas ações. Mas eu também quero trazer para vocês que vocês é quem escolhe esses pensamentos. Você não vai quebrar um pensamento em si, mas você pode escolher se você vai seguir esse pensamento, se você vai criar um outro pensamento, vai trazer uma outra coisa à tona, sabe? Você sempre vai estar no controle. Mas você precisa passar a tomar um posicionamento diante da sua saúde psicológica.
por exemplo, você pode não fazer, mas é fundamental que você comece a se dedicar a construir uma autoestima poderosa, né? A olhar para você de uma outra maneira, a desenvolver realmente uma autoconfiança. Então, tudo isso vai ser importante para que você possa criar um novo fluxo de pensamento, seguir um novo fluxo, porque vai estar ali presente todas aquelas crenças que você tinha, todos aqueles medos, né, que some. Mas se você não abre espaço para criar uma outra sequência, você fica limitado. Por exemplo, você quer fazer uma viagem. Então, quando você era criança, se você programou que queria fazer uma viagem para fora do país, por exemplo. E nessa época você não estava pensando como fazer isso acontecer de verdade, o que isso lhe custaria, qual seria a responsabilidade que você teria que ter para fazer tudo isso. Então, quando você era criança, você criou vários projetos, entre esses projetos, você criou uma viagem para fora. Agora, o que pode acontecer? Você cresce e aí você começa a se dar conta dos seus medos, da sua ansiedade e descobre que um dos teus medos é viajar de avião, outro medo é estar num lugar sozinho ou sozinha, sem ter ninguém que você conheça. E aí você pode pensar o seguinte, por que eu não quero ir? Por que eu tenho medo de ficar sozinha? Por que eu tenho medo de viajar? Ah, porque eu tenho medo do avião cair, porque eu tenho medo de ficar num lugar, precisar de apoio e não ter, ou de ter pessoas não confiáveis. Então você pode ficar alimentando esses pensamentos. E aí, se alguém falar pra você assim, só não pensa nisso. Provavelmente você vai pensar, eu vou tentar disfarçar, mas é o que eu acredito. Não faz sentido pra mim não pensar nisso. E se eu não pensar, não muda nada, eu não vou viajar. De qualquer maneira. Então, você está, nesse momento, posicionado pelo seu medo. E como eu já trouxe em outras lives e outros conteúdos, o medo em si, ele é um mecanismo de proteção. Ele tem um papel para nossa sobrevivência. Então, a gente não tem que entrar em conflito com medo. Você pode deixar ele cumprir seu papel de alertar sobre os riscos e depois você se posicionar diante dele, trazendo, por exemplo, a percepção de, ok, capto a mensagem, você vê esse risco, mas tá tudo ok, eu já cuidei disso, eu já cuidei daquele problema, ou eu não vou abrir mão por conta desse medo. Então, assim, você pode gerenciar a situação. Esse é um cenário. O que pode também te fazer criar um novo fluxo de pensamentos? É você estar posicionado ou posicionada pelo que você quer, de fato. Porque, no final das contas, quem viajou estava posicionado pelo que queria. Não estava em uma realidade paralela, que as coisas eram diferentes, que os riscos não existem para algumas pessoas. Existem riscos para todo mundo. Agora, quando nós temos nossos pensamentos assim, de forma descontrolada e exagerada mesmo, né, por medo, você aumenta a um nível que nem existe aqueles medos, assim, nem é possível, tipo, tem uma chance quase imperceptível de existência. Mas o que a gente pode fazer quando a gente quer algo e quer que aquilo se torne real? A gente se posiciona por o que vale a pena pela forma como aquilo pode acontecer e funcionar. Então você pode pensar, tá, o meu medo de viajar de avião é que ele caia. O meu medo de estar no lugar que eu fique sozinha ou que algo aconteça. Tá, mas eu quero ir porque eu quero conhecer um lugar novo. Quero ir porque eu quero desbravar o mundo. Porque eu sou livre. Porque eu me sinto viva fazendo isso. Porque realmente faz sentido. E outra coisa. Eu vou cuidar dessa viagem. Eu vou ver com que tipo de avião eu vou viajar, em qual lugar. Que tipo de pessoas eu vou contar como suporte nesse outro lugar. Como eu vou fazer. Tudo, você pode pensar numa maneira de tornar isso o mais seguro possível. E você se coloca nesse espaço de estou realizando o meu sonho.
estou fazendo algo que me faz bem. E eu estou cuidando disso. Então, não existe só um pensamento aqui negativo para você evitar. Existem pensamentos bons para você nutrir e para te fazer ter uma direção também. Então, você passa a experimentar um espaço de felicidade, leveza, de satisfação. Por quê? Porque você está satisfeito com o que você está criando para você mesmo. Porque você está criando uma possibilidade para você. Então, é muito sobre o que você tem nutrido dentro de você. E o quanto você tem sido responsável por lidar com aquilo que é uma ferida sua, que te incomoda, mas que é necessário ser vista e cuidada. Porque não é sobre ignorar, é sobre cuidar. Nessa questão sobre a sua insegurança com você mesmo, a sua baixa autoconfiança, nesses pontos, é fundamental trabalhar a autoestima, de fato. Aí você vai olhar para vários aspectos da sua vida, da sua infância, dos seus comportamentos, dos seus pensamentos, das suas crenças e tudo isso. Porque é interessante pensar, né? Que, eu tenho medo do futuro, mas isso tem a ver com a minha autoestima. Não é nem tanto com o que vai acontecer lá, mas é como eu acredito que eu vou lidar, ou o quanto eu acho que eu sou capaz de passar por aquilo, ou não. Também, né, nesse ponto, é descobrir quais são os seus traumas. Será que eu tenho perdido a confiança, a esperança das pessoas no mundo? Será que eu só vejo pelo lado negativo? Tudo isso você vai poder olhar e faz parte e é importante no processo de autodesenvolvimento, de cura e tudo mais. Então, já trouxe alguns pontos para vocês, né? Mas outros tem mais pontos também para trazer sobre a questão de você perceber que muito disso, eu trouxe no começo, que muito disso é o seu passado. Então, conseguir chegar num ponto de olhar tão bem para o que está passando que você sabe que aquilo já aconteceu. Que aquilo não é algo que está para acontecer, já aconteceu. E você só precisa se fortalecer para lidar com isso. Além do que eu falei sobre você cuidar dos seus pensamentos, né? Tem um ponto aqui fundamental que a gente acaba passando desapercebido. E logo a palavra em si, do que eu vou falar, já mostra o quanto que ela é importante. Que é você estar presente. A gente muitas vezes deixa de estar presente e nem percebe que não está presente. Porque você está num monte de encadeamentos de pensamentos, de obrigações, de responsabilidades, de ansiedades e etc., que você não está presente para aqui ou agora. Então, às vezes, você está vendo situações de perigo, desconfiança, impotência, você está vendo um monte de coisas no seu ambiente que não tem nada disso na real. Não existe nada disso no seu ambiente. Ele é completamente ali neutro. Ou, às vezes pode ter alguma coisa que precisa mudar. Pode ter algo que não tá funcional. Mas essas crises de ansiedade, muitas vezes tá lá dentro da sua cabeça tudo isso. E você mistura com o que tá acontecendo aqui. E aí, parte do processo é você ficar presente para você, presente pro aqui e pro agora. Separar o que é seus pensamentos, o que é passado, o que é uma coisa, o que é outra, para estar aqui e poder criar um caminho para relaxar, para ser leve. Aí, como vocês devem imaginar, né? Se a gente fica nesse espaço de seguir a ansiedade sem buscar cuidar, porque muitas vezes o que a gente tenta fazer é esperar, deixa passar, depois melhora, é uma fase, ou eu sou assim mesmo. Se segue por esse caminho, a gente já sabe. Fica à mercê das circunstâncias.
E o que é mais possível acontecer, na verdade, é uma doença, né? Um adoecimento mesmo. É aumentar o comportamento, os sintomas. Agora, se você está comprometido ou comprometida com a sua transformação, com a sua melhora, existem caminhos. Inclusive, eu trabalho com esses caminhos, que é o autocuidado, né? A terapia, a psicoterapia, o tratamento psicológico, o acompanhamento profissional. Então, aqui você vai poder trabalhar com todas as ferramentas que poderão te trazer esses passos de relaxamento, confiança em si, no mundo. E mais do que isso, saúde para você criar, se expandir, ser feliz. Então, mesmo em meio a muito caos que às vezes você vê lá fora, é fundamental você olhar para o que está dentro de você. Se os teus caos internos, até para que você possa fazer uma diferença lá fora, você precisa, é importante olhar para dentro de você. Porque senão a gente acaba projetando lá fora, no outro, que está dentro da gente. E aí fica meio difícil de conseguir ter discernimento muitas vezes, né? Porque você acha que está fazendo algo e está fazendo outra coisa. Então, esse cenário, assim, o que acontece, né, com o perfil ansioso, muitas vezes, né, alguns tipos. Você busca ficar prevendo o futuro, ficar evitando as situações, buscando evitar as situações, então você começa a ter um controle exacerbado sobre o que você faz e o que as pessoas ao seu redor faz também. Nisso, você pode até mesmo criar uma certa sensação de segurança, mantendo isso. Só que a qualquer alteração, qualquer frustração, você começa a duvidar de tudo e se paralisa e causa uma carga de estresse muito grande. E no final nem existe esse controle todo, né? Então, prever o futuro, ficar pensando em vários cenários. É importante você ter um planejamento e um cuidado, mas ter o excesso disso, no sentido de controle mesmo, causa adoecimento, estresse, sobrecarga, muitas vezes até conflitos, porque a gente passa a exigir do outro algo que talvez não tá ali para aquela pessoa daquela forma. E a pessoa não é como você, não pensa como você. Então, encontrar maneiras de lidar com a nossa própria ansiedade, com todos esses pensamentos, faz uma grande diferença na nossa vida. Além disso, a gente pode tentar entrar num lugar de ficar antecipando tudo que vai acontecer, né? Prevendo cenários e mais cenários, aí você fica na sua própria cabeça e isso também não é funcional. Outra coisa é... Qual é outra coisa que eu ia falar? É você não apostar em você, não fazer coisas novas, ousadas. Assim, evitar, né? Evitar lidar com fracasso, com frustração, com desafios. Então você vai se fechando, se limitando. E aí é interessante porque, pensa, você tem medo do futuro. Mas o futuro ele vem de qualquer forma se você estiver aqui. Então, você busca evitar a vida, na real. Mas a vida continua acontecendo. Só que agora, dentro dessa condição que a gente acaba criando. Então, toda essa live é para que você pense e perceba que você pode criar uma percepção completamente nova, inovadora e saudável para sua vida, aonde o futuro se torne promissor e cheio de possibilidades. Então, se você já está comprometido com a sua transformação, já entre em contato com a nossa Clínica Estrela, agenda sua consulta e inicie a sua psicoterapia. Temos atendimentos em grupo, atendimento individual. Também lancei um e-book Autoestima Poderosa, O Espelho, que é um livro
mágico, assim, transformador, que vai ser um ótimo companheiro na sua jornada de autodescoberta. Então, entre em contato conosco. Vai fazer uma diferença você se comprometer com a sua saúde emocional. E outra coisa, se a gente fica só na ideia de, uma hora eu vou fazer, em algum momento eu vou tomar essa ação, é até uma bela ideia, mas isso não é suficiente. Ainda mais quando a gente tem muitas demandas no dia a dia. Então, a melhor coisa que você pode fazer é você já entrar em contato mesmo e começar essa ação. Agendar seu atendimento. Ou então entrar em contato, tirar suas dúvidas, tá bem? Uma coisa que vale muito a pena na nossa vida é sermos prioridade. No sentido de não nos deixar para depois, sabe? Até para cuidar do outro ou do que você quiser cuidar, a gente precisa cuidar de nós mesmos. Então, muito obrigada a todos vocês que estiveram por aqui. Essa live vai ficar gravada, compartilha com mais pessoas. Sempre vale a pena, né? Alguém pode precisar dessa live. Como eu já ouvi muitas vezes, né? Pessoas me mandam mensagem no direct agradecendo pela live, por ter tomado ações que foi possível após assistir minha live. Por quê? Porque ali você pode se encontrar com você. Enquanto eu estou falando com vocês e vocês estão comprometidos com o processo, vocês podem ir refletindo sobre o que está acontecendo e tomar uma decisão agora mesmo sobre alguma coisa, sabe? Ou ter um insight. Então, realmente, eu não duvido. E eu acredito muito que essa live pode ajudar muitas pessoas. E você pode fazer isso acontecer compartilhando. Então, muito obrigada por estar aqui essa noite. E até a próxima. Agora eu vou iniciar meu grupo terapêutico, que eu estou fazendo na terça-feira. E é o grupo de ansiedade, olha só. Quem sabe dá tempo de você se inscrever. Nos próximos instantes já vou começar, hein? Um abraço, beijo e até a próxima!